Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para o vídeo de hoje eu vou trazer uma creepypasta e o título da história de hoje é A Coisa Entre as Árvores. Era dezembro de 2004, no interior do Paraná. Existia uma área de mata conhecida pelos moradores apenas como Mata da Serra Velha. Era um lugar evitado depois do pôr do sol. Não por causa de animais, nem por criminosos, mas pelas histórias. Diziam que pessoas entravam naquela floresta e voltavam diferentes quando voltavam. Naquela época, eu tinha 17 anos e não acreditava em nenhuma dessas histórias. Até a noite em que ouvi algo me chamar pelo meu nome. Tudo começou quando meu amigo Marcelo desapareceu. Ele saiu de bicicleta depois do almoço. Disse para a mãe que iria cortar caminho pela mata para chegar mais rápido à casa da namorada. Nunca chegou. No início, ninguém se preocupou, mas quando a noite caiu e ele não voltou, os moradores começaram a procurá-lo. Meu pai fazia parte das buscas. Lanternas atravessavam a escuridão. Homens gritavam seu nome. Cães farejadores entravam na mata e nada. Nenhum sinal, nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa. Parecia que Marcelo simplesmente havia deixado de existir. No terceiro dia de buscas, decidi entrar na mata sozinho. Eu queria provar para todos que aquilo era apenas uma floresta comum. O ar estava pesado, mesmo sendo verão. A temperatura parecia cair a cada passo. O silêncio era estranho. Não havia pássaros, nem insetos, nem vento. Depois de quase 40 minutos caminhando, encontrei algo que nunca deveria existir naquele lugar. Uma escada de concreto parada no meio da mata, sem casa, sem paredes, sem qualquer construção ao redor. Então eu ouvi uma voz. Lucas? Era a voz do Marcelo. Segui o som cada vez mais para dentro da floresta, até chegar a uma clareira, onde vi alguém parado entre as árvores. Era Marcelo, ou pelo menos parecia ser. Seu rosto parecia esticado, os olhos eram grandes demais, o sorriso era largo demais, os braços pendiam até uma altura impossível. Então ele começou a se mover, sem dobrar os joelhos, deslizando pelo chão. Naquele instante percebi, aquilo não era Marcelo. Corri sem olhar para trás. Enquanto corria, ouvi dezenas de vozes chamando meu nome, de todos os lados. Até que uma delas sussurrou, bem atrás de mim. Não vai embora. Senti algo tocar meu ombro e caí. Quando acordei, já era noite. Estava na beira da estrada, a quilômetros da entrada da mata. Nunca encontrei Marcelo, nunca contei para ninguém sobre a escada. Meses depois, outro morador desapareceu. Durante as buscas, encontraram uma escada no mesmo local. Ao redor dela, havia pegadas que terminavam exatamente diante do primeiro degrau. E não continuavam para lugar nenhum, como se alguém estivesse subido e simplesmente desaparecido. Próxima história, A Mulher da Chuva. Existem estradas que parecem normais durante o dia. Carros passam, caminhões seguem viagens, pessoas vão e voltam sem perceber nada de estranho. Mas quando a noite chega, tudo muda. E foi exatamente isso que aconteceu com Eduardo. Ele tinha 36 anos e trabalhava fazendo entregas entre cidades do interior. Passava mais tempo dirigindo do que dentro da própria casa. Era o tipo de homem que não acreditava em fantasmas, assombrações ou histórias contadas por caminhoneiro. Até aquela noite. Era início de inverno, a chuva caía forte sobre a rodovia. Os limpadores de para-brisa trabalhavam sem parar. A estrada parecia vazia. Nenhum carro, nenhum posto, nenhuma luz, apenas a escuridão.
Foi então que ele viu alguém parado no acostamento. Uma mulher, sozinha, debaixo da chuva, imóvel. Eduardo reduziu a velocidade. A figura continuava ali, vestindo branco, cabelos longos, cabeça baixa. Por alguns segundos, ele pensou em seguir viagem, mas algo o incomodou. Quem estaria sozinho naquele lugar, aquela hora, naquela chuva? Parou o carro. A mulher caminhou lentamente até a porta do passageiro. Entrou sem dizer nada, sem agradecer, sem sequer olhar para ele. O interior do veículo ficou imediatamente mais frio. Eduardo tentou puxar conversa. Nenhuma resposta. Perguntou para onde ela estava indo. Silêncio. Apenas o som da chuva batendo contra o teto. Alguns minutos depois, ela finalmente falou. Continue em frente. A voz parecia distante, como se viesse de muito longe. Ele continuou dirigindo. O silêncio voltou. A mulher mantinha os olhos fixos na janela, sem se mover, sem mostrar qualquer emoção. Então, algo estranho aconteceu. O carro começou a perder velocidade. O painel piscou, as luzes enfraqueceram, o motor falhou. Por alguns segundos parecia que tudo iria apagar, mas voltou ao normal. Foi quando Eduardo percebeu uma coisa assustadora. As roupas da mulher estavam completamente secas. Ela havia entrado em meio a uma temperatura, mas não existia uma única gota em seu vestido. Seu coração acelerou. Pouco depois, ela falou novamente. Não pare no próximo quilômetro. 15 minutos depois, Eduardo viu um carro parado no acostamento e um homem acenando desesperadamente. Parecia precisar de ajuda. Instintivamente, reduziu a velocidade, mas lembrou das palavras da mulher. Decidiu seguir viagem. Cerca de 2 quilômetros depois, encontrou uma viatura da polícia fazendo bloqueio da pista. Um policial se aproximou e perguntou: O senhor viu um carro quebrado há alguns quilômetros atrás? Vi. E parou? Não. O policial respondeu: Ainda bem. Segundo ele, não havia carro nenhum naquele local. Diversos motoristas relatavam ver a mesma cena, principalmente durante a tempestade. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha e olhou imediatamente para o banco do passageiro. Estava vazio. A mulher havia desaparecido, sem abrir a porta, sem fazer qualquer barulho. Quando contou ao policial o que havia acontecido, ouviu uma história ainda mais perturbadora. Anos antes, uma mulher havia morrido naquela mesma estrada durante uma tempestade. Desde então, motoristas afirmam vê-la, pedindo carona ou observando a rodovia. Mas havia algo em comum em todos os relatos. Ela sempre aparecia antes de algo ruim acontecer. Quando Eduardo chegou em casa naquela madrugada, encontrou algo no banco do passageiro. Uma fotografia antiga, em preto e branco. Nela havia uma mulher de vestido claro, parada diante de um carro destruído. No verso da foto havia apenas uma frase criada à mão: Obrigada por não parar. E até hoje, ele nunca descobriu quem colocou aquela fotografia dentro do veículo.